Olá a todos, de regresso então para a resolução da questão número 4 do grupo 1 do exame de Físico-Química A 2017, primeira fase. A questão diz-nos o seguinte: explique, com base nas configurações eletrónicas dos átomos de carbono e de oxigênio, no estado fundamental, porque é que o raio do carbono é superior, é maior do que o raio atómico do oxigênio. Apresente num texto a respectiva explicação. Eu terei aqui um extrato da tabela periódica, onde nós podemos ver ali o carbono e aqui o oxigênio, e a primeira coisa que devemos fazer nesta questão, porque eles querem que a gente explique, não é? Porque é que o raio atómico do carbono é superior ao raio atómico do oxigênio, com base nas configurações eletrónicas. Então a primeira coisa a fazer é a configuração eletrónica do átomo de carbono e também do oxigênio. O carbono tem número atómico 6, então vamos ter aqui carbono com o número atómico 6, fazendo a distribuição pelas orbitais, nós vamos ter 1s2, vamos ter 2s2 e depois 2p2. Com base nesta configuração, nós podemos identificar o período e o grupo. O período tem a ver com a quantidade de níveis de energia que o carbono tem a ver com este número, aqui tem 1 e ali 2, então o carbono pertence ao segundo período. O grupo é dado pelo número de eletrões de valência, ou seja, o número de eletrões no último nível, contabilizando 2 e 2 são 4, e a partir do segundo, né, a gente soma 10 ao valor. Então 2 e 2 dá 4, então em termos de grupo estamos perante grupo 14. Vou fazer também a distribuição do oxigênio. Temos aqui o oxigênio, número atómico é igual a 8. Em termos de distribuição, nós vamos ter um S2, 2S2, 2P, já meti 2, 4, né? Falta colocar 4, a P leva 6, né? Então posso colocar os 4 ali. Quanto ao período, estamos também no segundo período, daí estarem na mesma linha horizontal da tabela periódica, mas quanto ao grupo, ele tem 6 eletrões de valência, então irá corresponder ao grupo 16. Agora, com base nesta configuração, como é que nós podemos explicar que o raio atómico do carbono é maior do que o raio atómico do oxigênio? Então vamos pensar aqui no primeiro fator, e isto é mesmo por esta ordem. O primeiro fator que vocês devem verificar em termos do tamanho do átomo, ou seja, do raio atómico, tem a ver com o período. E porquê é que tem a ver com o período? Eu vou colocar aqui dois casos. Eu vou colocar assim aqui um elemento, aqui temos o núcleo e depois temos assim aqui o nível 1 e depois temos aqui o nível 2, ou seja, este estaria no segundo período. Eu vou colocar aqui ao lado outro átomo, mas que em vez de 2 níveis tinha apenas um, né? Tem apenas aqui um nível. Ou seja, este átomo pertence ao segundo período porque tem 2 níveis e este átomo é um elemento que pertence ao primeiro período porque só tem apenas um nível onde colocamos os elétrons. O raio atómico há de ser o comprimento que vai desde o núcleo até à periferia da nuvem eletrónica. Este será então a medida do raio atómico. Reparem que se tivermos mais níveis, obviamente que o comprimento do núcleo até à periferia da nuvem eletrónica há de ser maior, né? Aqui apenas tenho um nível, então o raio há de ser mais pequenino. Por isso é que o primeiro fator de desempate, e este é sempre o primeiro, é a primeira coisa que vocês devem observar, tem a ver com o período dos elementos. Um elemento que tenha maior período tem mais níveis de energia, então o raio será maior. Ou seja, aqui em termos de tabela periódica, ao longo do grupo, né, se vir, por exemplo, aqui no grupo 18, viajando ao longo do grupo, nós estamos a andar neste sentido, de cima para baixo, ao longo do grupo, o raio vai aumentando com o aumento do período dos respectivos elementos, ou seja, o raio atómico ele aumenta se viajarmos ao longo do mesmo grupo. Agora, isto é o primeiro fator, não é? E se vocês olharem aqui para o carbono e para o oxigênio, eles têm o mesmo período. Então este primeiro fator, ele está empatado. E vocês só vão olhar para o segundo fator, que eu vou agora apresentar aqui, caso o primeiro dê empate. Porque isto é sempre a primeira visualização. Maior período,
maior raio atómico, ponto final. Se existir empate, que é o caso, nós vamos ter que criar aqui um segundo fator para desempatar esta ideia. E quando o período é o mesmo, como é que nós podemos observar e explicar, não é, o tamanho dos átomos? Então, neste segundo fator, eu vou já colocar o carbono e o oxigênio. Vou desenhar assim aqui pode ser aqui o carbono, né? Eu tenho assim aqui o núcleo, o carbono pertence ao segundo período, então tenho assim aqui 2 níveis de energia, vou colocar assim aqui 2 níveis, isto está de ser então o carbono, e depois vou colocar então aqui o oxigênio. Vou colocar aqui o oxigênio, também tem 2 níveis de energia, então vou colocar aqui será o oxigênio, e vamos colocar aqui os eletrõezinhos. Ou seja, o carbono tem 2 eletrões aqui no nível 1 e depois tem 4 no segundo nível. 1, 2, 3, 4. Já o oxigênio, ele tem 2 eletrões aqui no primeiro nível, mas depois tem 6. Né? 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vistos terem o mesmo período, como é que nós fazemos o desempate? Reparem que o carbono tem uma carga nuclear, a carga nuclear é a carga do núcleo, tem a ver com o número de protões, e no estado fundamental o número de eletrões é igual ao número de protões. Então o carbono tem uma carga nuclear, nós dizemos de mais 6, ele tem 6 eletrões, tem 6 protões também, que é eletricamente neutro no estado fundamental, então o número de eletrões equivale ao número de protões. Já o oxigênio tem uma carga nuclear de mais 8. Este segundo fator prende-se com a carga nuclear. E qual é a influência da carga nuclear no tamanho do átomo? Reparem que a carga nuclear são os protões que estão ali no núcleo, né? E nós na nuvem eletrónica temos os eletrões, cargas positivas, e os eletrões obviamente estão carregados com cargas negativas. Cargas positivas com cargas negativas atraem-se, né? Então eu vou colocar assim aqui, isto tem a ver com forças de atração entre o núcleo e os eletrões da nuvem eletrónica, que estão presentes na nuvem, né? Aqui no oxigênio nós também temos ali os prótons no núcleo e vamos ter os eletrões aqui na nuvem eletrónica e também temos ali forças de atração. Agora reparem no seguinte, né? Como o oxigênio tem mais carga nuclear, então tem mais protões e mais eletrões. O que quer dizer que estas forças de atração no oxigênio, devido à sua superior carga nuclear, elas são mais intensas. Se há mais cargas, né, as forças de atração são mais intensas. Enquanto no carbono, havendo menos cargas, né, carga nuclear é menor, então as forças de atração elas são menos intensas. Então reparem nisto, se as forças de atração são mais intensas, quer dizer que estes eletrõezinhos aqui no oxigênio, eles são mais atraídos pelo núcleo do que no carbono, o que faz com que o raio entre o núcleo e a periferia da nuvem eletrónica ele seja menor no oxigênio e seja maior no carbono. Então a conclusão deste caso, que vocês teriam que dizer, eu depois coloco aqui uma resposta por extenso, mas eu estou-vos a explicar aqui a razão pela qual, e vocês têm de explicar, não chega a dizer que, por isso é que, por exemplo, aqui viajando ao longo de um período, né, com o aumento da carga nuclear, há uma diminuição do raio atómico. Ou seja, ao longo do período, o raio atómico diminui, porque os elementos vão aumentando a sua carga nuclear, tornando as forças de atração entre o núcleo e os eletrões mais intensas, diminuindo assim o raio atómico. Mas vocês numa questão destas, vocês não podem dizer, e tal, porque o carbono tem um raio menor, o carbono tem um raio maior, porque ao longo do período o raio diminui, e como o oxigênio tem um grupo superior ao carbono, e são do mesmo período, então o raio do carbono é maior. Não podem dizer, quer dizer, podem, mas aí não é uma explicação, é uma constatação. Vocês, numa explicação, vocês têm que explicar, têm que falar de que
Com o aumento da carga nuclear, as forças de atração entre o núcleo e a periferia são mais intensos e dessa maneira o raio atómico vai diminuindo. É isso que vocês têm que dizer. Não chega ao longo do período, o raio diminui. Peço desculpa. Sim, ao longo do período o raio diminui. Isso não é uma explicação, é uma constatação. Okay? Vocês aqui terão que dizer como a carga nuclear do carbono é menor do que a carga nuclear do oxigênio, então as forças de atração entre o núcleo e os eletrões são menores no carbono, o que faz com que o raio atómico do carbono seja maior do que o raio atómico do oxigênio. Ok? Isso é o que teriam que dizer. Depois vou colocar aqui até o que é que o IAV sugere nos critérios de correção que vocês escrevam. Mas eu vou aproveitar o vídeo também, neste caso não seria necessário, mas e se este segundo fator também estiver empatado? O que é que desempata esse caso? E aqui, obviamente, para este fator estar empatado, nós teremos que estar a falar de elementos com a mesma carga nuclear. E nesse caso, se tem a mesma carga nuclear, nós só podemos estar a falar entre átomos e os seus íons. Então eu vou colocar aqui esse caso. Imaginem que nós estaríamos a falar entre o átomo de oxigênio. Eu vou só representar aqui assim o nível 2 do átomo de oxigênio. Aqui será assim o átomo de oxigênio. E aqui no segundo caso eu vou representar o íon O2-. Reparem que neste caso a carga nuclear é igual para os dois. Nós estamos a falar do mesmo átomo de oxigênio. E o número de prótons ninguém mexe. Ou seja, o átomo ele pode ganhar ou perder eletrões, mas prótons não. Então a carga nuclear é a mesma. Mas vamos desenhar aqui os eletrões. O oxigênio tem 6 eletrões aqui no segundo nível. Então vou meter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o O2-, ele ganhou 2 eletrões. Então em vez de 6, ele vai ter 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E então, neste caso, entre o oxigênio e o seu íon O2-, visto que, obviamente, estão no mesmo período, né? A carga nuclear é a mesma, então qual deles é que tem maior raio? E qual é a explicação para isso suceder? Bem, neste caso, nós vamos ter o seguinte: a carga nuclear é a mesma, então nós não vamos falar ali em forças de atração, mas reparem que nós aqui no O2- nós temos 8 eletrões e aqui no átomo de oxigênio nós temos 6 eletrões. E reparem aqui na nuvem eletrónica, quanto maior for a quantidade de eletrões, mais repulsão nós vamos ter aqui entre eletrões, nós vamos ter ali uma repulsão, ou repulsões, porque são vários eletrões, e quanto maior for o número de eletrões, mais repulsões nós vamos ter ali na nuvem eletrónica. Se temos então mais repulsões aqui na nuvem eletrónica, os eletrões vão se afastar um pouco mais uns dos outros, o que está de fazer com que o raio atómico aumente ligeiramente. Aqui no oxigênio nós temos menos eletrões, então há menos repulsões, o que faz com que o raio atómico, comparado com o O2-, seja ligeiramente menor devido à existência de menos repulsões entre os eletrões. Então, neste caso, o raio atómico do O2- seria maior do que o raio atómico do átomo de oxigênio. Mas cuidado. Então nós daqui podemos concluir que o raio atómico dos íons é sempre superior ao raio atómico do próprio átomo? Não. Se estivéssemos a falar de um íon positivo, aqui com o O não, mas imaginem que tínhamos O2+, por exemplo. Então esse O2+, comparativamente com o átomo de oxigênio, ele tinha menos eletrões. Se tinha menos eletrões, então existiriam menos repulsões. E então o raio desse íon positivo, né, seria menor do que o raio do átomo. Okay? Se quiserem generalizar, quando estamos a falar de um íon negativo, ou seja, de um anião, o raio será sempre maior comparativamente com o raio do átomo. Já se estivermos a falar de um catião, que é um íon positivo, aí o raio
do cátion, do íon positivo, será sempre menor, terá menos elétrons, menos repulsões, e então o raio, nesse caso, será menor. Este é o terceiro fator de desempate. Não é normal aparecerem questões do exame com este terceiro fator de desempate, mas o não ser normal não quer dizer que não apareça. Então, em termos de avaliação de raio, vocês têm sempre estes três fatores e por esta ordem. Primeira análise tem a ver com o período. Maior período, maior raio, há mais nível de energia, há mais elétrons, a nuvem eletrónica é superior. Caso estejam no mesmo período, o desempate tem a ver com a carga nuclear, e se tiverem que explicar, terão que falar da atração ser mais intensa quanto maior for a carga nuclear, e isso diminui o raio do átomo. Caso estiverem a falar ainda entre um átomo e o seu íon, o primeiro fator e o segundo estão empatados, e aí quem manda é o número de elétrons. O que tiver mais elétrons será aquele que tem maior raio atómico. Agora, eu tinha-vos dito que vos ia colocar aqui os critérios de correção do IAV, que estão aqui. Seria este texto que vocês teriam que redigir, algo equivalente a isto. Teriam que falar aqui que os elétrons, fazer a distribuição, não é? Dizer que os elétrons de valência dos átomos de carbono e do oxigênio no estado fundamental encontram-se no mesmo nível de energia, ou seja, têm o mesmo período. Referindo então que o primeiro fator estaria empatado, ou seja, eles tinham o mesmo período, tinham a mesma quantidade em termos de nível de energia, vocês teriam que desempatar falando então daquilo que vos apresentei aqui, ou seja, da carga nuclear, e explicando essa ideia. Sendo a carga nuclear do átomo de carbono inferior à do átomo de oxigênio, a força atrativa exercida pelo núcleo do átomo de carbono sobre os elétrons de valência é menor do que a força atrativa exercida pelo núcleo do átomo de oxigênio sobre os elétrons de valência. Pelo que o raio atómico do carbono terá que ser maior do que o raio atómico do oxigênio. E fico-me então por aqui quanto a este problema. Tchauzinho e até já.